eu trouxe aqui hoje para vocês uma questão da SpaceX, né? Essa questão ela é do ano de 2013, então bora comigo aqui. Ó, ela diz o seguinte: um bloco de massa m igual a 180 gramas está sobre uma superfície horizontal sem atrito e prende-se à extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica igual a 2 vezes 10 a 3 newton por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra o desenho. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola no seu comprimento natural, isto é, sem deformação. Então, nós temos aqui um suporte fixo, uma mola, um bloco de massa m na extremidade da mola, e aí repara que existe aqui um projétil de massa mzinho com velocidade v que se aproxima aqui para poder fazer uma colisão com o bloco de massa mzão. Um projétil de massa m igual a 20 gramas é disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face com velocidade v igual a 200 metros por segundo. Devido ao choque, o projétil aloja-se no interior do bloco. Desprezando a resistência do ar, a compressão máxima da mola é d. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui, né? Para a gente resolver esse problema, nós vamos dividir esse problema em duas partes. Primeiro, nós vamos usar a conservação da quantidade de movimento e depois nós vamos usar a conservação de energia para poder resolver esse problema, certo? Então, o que está acontecendo aqui no problema, né? Para a gente ter uma ideia geral. Existe esse projétilzinho de massa m, ele vai fazer uma colisão com esse bloco de massa mzão, que estava em repouso, mas devido à colisão, os dois vão se mover juntos, espremendo a mola até que ela atinja a compressão máxima possível, certo? Nessa compressão máxima é importante a gente colocar, né, ressaltar, que o sistema entra em repouso novamente, ok? Então vamos analisar o que está acontecendo antes da colisão. Antes da colisão, eu tenho um bloco de massa mzão em repouso, eu vou chamar a velocidade dele, né, de v2 igual a zero, e tenho um projétil de massa mzinho com velocidade v1, certo? Depois da colisão, o que acontece, né? O projétil ele se aloja no bloco de massa mzão, que é de fácil penetração, e os dois se movem juntos para a esquerda e a partir daí vão começar a comprimir a mola. O que eu preciso determinar aqui nesse primeiro momento? Essa velocidade, né, que eu chamei de Vd, depois da colisão, com que os objetos vão se mover juntos, comprimindo a mola, ok? Então, para isso, a gente vai usar a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão, ok? Então, antes da colisão, eu tinha o objeto, né, o projétil se movendo e o bloco de massa mzão parado, certo? Então, eu vou separar aqui a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco. Então, mzinho é a massa do projétil, vezes v1, que é a velocidade do projétil, mais mzão, que é a massa do bloco, vezes v2, que é a velocidade do bloco, certo? E o que acontece depois? Depois é como se eu tivesse uma massa só, que é a massa somada dos dois, se movendo juntos com a mesma velocidade. Então, eu coloquei aqui, né, mzinho mais mzão, que multiplica a velocidade após a colisão, certo? A massa do projétil é 20 gramas, então vou substituir aqui por 20. A velocidade do projétil é de 200 metros por segundo, conforme foi me dado aqui, antes da colisão. A massa do bloco grande é 180 gramas, mas a velocidade inicial dele, V2, antes da colisão, é zero, porque ele estava em repouso. Aqui eu vou colocar a massa do projétil, que é 20, mais a massa do bloco, que é 180, vezes a velocidade após a colisão, que eu quero determinar. Note que se eu usar a massa em gramas desse lado, eu tenho que usar a massa em gramas do outro lado também, ok? Então, esse 180 vezes 0 é 0, 200 vezes 20 vai dar para a gente 4.000, e aqui eu vou somar, deu 200, certo? Posso cortar dois zeros dos dois lados aqui da equação e passar o 2 para o outro lado dividindo. Eu tenho então que a velocidade depois da colisão é 40 dividido por 2, que vai dar para mim 20 metros por segundo, ok? Agora, para descobrir a máxima compressão da mola, que eu vou chamar de x,
eu vou usar a conservação da quantidade de movimento, né? Então, repara o que está acontecendo. Após a colisão, tanto o bloco quanto o projétil vão se mover juntos espremendo a mola. Mas com que velocidade que eles começam a espremer a mola? Com a velocidade VD que eles adquirem depois da colisão, ok? Então, eles se movem juntos, por isso eu somo a massa dele, e aí eles vão se movendo, vão espremendo a mola a partir desse ponto A, até que eles comprimem a mola ao máximo aqui nesse ponto B, aonde eles param. Logo, a velocidade do bloco mais o projétil no ponto B vai ser zero, quando eles atingem a máxima compressão. A máxima compressão, né, é o X, que é a diferença entre o comprimento da mola relaxada e o comprimento da mola espremida, ok? Então, a gente vai usar, né, conservação da energia mecânica, né, desprezando os atritos. Energia mecânica inicial do sistema no ponto A é igual a energia mecânica final do sistema no ponto B, ok? Então, vamos lá. No ponto A, né, o que eu tenho aqui? Eu vou fazer a soma da energia potencial com a energia cinética, né, que define para a gente a energia mecânica. No ponto B, a mesma coisa, certo? No ponto A, eu não tenho nenhum tipo de energia potencial, nem gravitacional, nem elástica. Então, ela é zero, certo? Para eu ter elástica, eu precisaria estar esticando ou comprimindo a mola, o que não acontece aqui no ponto A, quando eles ainda estão começando a se mover. E eu não tenho potencial gravitacional, porque eu precisaria ter algum nível em relação ao solo, né, que geralmente a gente usa como referência, certo? Então, eu tenho energia cinética do sistema no ponto A, mais energia cinética no ponto B, que também é zero, porque no ponto B, na máxima compressão da mola, o sistema entra em repouso, certo? Sobrando somente energia potencial elástica do ponto B, que é a energia acumulada devido à mola estar comprimida. Então, a energia cinética no ponto A vai ser a massa do blocão mais o projétil, vezes a velocidade que eles têm aqui ao quadrado, dividido por 2, certo? Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. É igual à energia potencial elástica aqui do sistema, certo? Da mola, no caso, que é dado pela constante elástica, x ao quadrado, que é a deformação ou compressão da mola, dividido por 2. Então, eu vou determinar esse x, certo? Para isso, eu vou cortar esse sobre 2 dos dois lados e vou substituir as massas. Agora eu preciso usar as massas em quilogramas, né, para a gente poder calcular o x em metros direitinho, ok? Porque a constante elástica também eu vou usar ela em newton por metro, que nem está aqui, então vamos, né, manter tudo no sistema internacional aí de unidades. Então 0,18, né, 180 gramas e 0,18 quilos, mais 20 gramas, que é 0,02, vezes 20 ao quadrado, certo? Que é a velocidade aqui após a colisão, mas antes de comprimir a mola, que é igual a 2 vezes 10 a terceira, dado, né, aqui a constante elástica, vezes x ao quadrado. Então, desse lado aqui eu tenho 0,2 que multiplica 400, é igual a 2 vezes 10 a terceira x ao quadrado. Esse resultado dá 80, 2 vezes 10 a terceira é 2.000. 2.000 vai para o outro lado dividindo, né? Nós temos, então, a mesma 8 dividido por 200, eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. X ao quadrado é 0,04. Raiz quadrada de 0,04 é como se eu tivesse 4 sobre 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. 4 sobre 10, 0,2 metros, ok? 0,2 metros eu multiplico por 100 e obtenho o resultado em centímetros, que na verdade vai me dar 20 centímetros. Então, essa é a máxima compressão da mola, ok? Devido a esse projétil ser lançado no bloco de massa e emissão. Então, com isso, resolvemos mais uma questão da SpaceX, aqui nesse caso é a letra D. Bons estudos e forte abraço, pessoal!